O salmista aqui, no Salmo 116, versículo 12, ele faz uma pergunta que todos os seres humanos deveriam fazer, mas poucos fazem. Ele pergunta assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Olha para mim, por favor. Deus tem feito muitas coisas. Eu não sei o que Deus já fez na sua vida, mas eu tenho certeza que Ele já fez muitas coisas. Já te deu muita força, já te deu muitos livramentos, já te deu direções. Eu tenho certeza que Deus faz muitas coisas, e era para Ele ser reconhecido, amado. O Senhor Jesus falou dos dois principais mandamentos. Vamos falar do primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, com todas as suas forças. O ser humano não consegue fazer isso. O ser humano não consegue ter em primeiro lugar, amar acima de tudo aquele que deu a vida, aquele que só faz o bem. Nós vamos evangelizar, nós ouvimos das pessoas assim: se der tempo eu vou, se sobrar tempo eu vou, estou sem tempo. Eu já ouvi pessoas, quando eu fui evangelizar, dizendo assim: eu frequentava uma igreja evangélica, eu cansei. Deus poderia ter cansado da gente, sim ou não? Poderia, porque nós somos difíceis. Ou você não é? Eu sou. Nós somos difíceis. Deus não nos dá trabalho, nós é que damos trabalho para Deus. Mas o ser humano não consegue fazer essa pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? O que você poderia dar para Deus que realmente agradaria a Ele? Seria ouro? Não, porque Ele é o dono de todo ouro, toda prata. Se você pegasse um caminhão de ouro e trouxesse para Deus, não estava dizendo nada. O que você pode dar para Deus que tem valor, que mexe com Ele? Você, sua alma. O próprio salmista aqui responde pela revelação de Deus: que daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez. Ele estava pensando, e o Espírito Santo vai e dá para ele a resposta. Versículo 13: tomarei o quê? O cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A pergunta é: você já deu sua alma ao Senhor Jesus? Você já é dele? Você já tomou o cálice da salvação? Ou você ainda está bebendo o cálice da mentira, da prostituição, do engano, do mundo? Eu quero que você entenda. Eu vou colocar esse versículo de Ezequiel 18:4. Põe aqui na tela, por favor. Deixa na tela. Olha o que Deus fala: eis que todas as almas são de quem? Minhas. E como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha para mim, por favor. Todas as almas são dele. Todas. Mas não quer dizer que ele vai salvar todas. Infelizmente, nem todas as almas, nem todas as pessoas aceitam o sacrifício de Jesus na cruz, e por causa disso continuam inimigos de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, então você se reconcilia com Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas enquanto não acontece isso, o ser humano é inimigo de Deus. Está dando para você entender? E Deus tem paciência. Você pega um martelo, um machado,
e você destrói sua casa? Não. Você deixa alguém fazer isso na sua casa? Deus tem visto o ser humano destruir tudo que Ele criou. Ele fica só olhando. Ele vê o ser humano que se acha um deusinho, que se acha um rei, que gosta de fazer a própria vontade. Deus está vendo o ser humano destruir tudo. Por que as brigas? Por que as guerras? Porque ninguém cede. Todas as brigas, se você for analisar, que você já viveu, você vai ver que ou você ou a pessoa não cedeu. E com Deus você ganha quando você cede, você perde quando você não cede. O ser humano está destruindo tudo. Todas as almas são dele, mas ele não vai obrigar nenhuma alma a andar no caminho da justiça. A alma que pecar, essa morrerá. Cada vez que nós pecamos, nós damos um pedacinho da nossa alma para o diabo. Eu não sei se você vem entregando a sua alma ao diabo. Eu não sei como você vive. Eu não sei o que você pensa. Eu não sei se a sua mente é carregada de prostituição, de coisas sujas, erradas. Às vezes a pessoa não se prostitui no corpo, mas se prostitui na mente dela. Eu não sei se você tem consciência que tanto o seu corpo, como a sua alma, como o seu espírito, tem que ser consagrado a Deus, como está em 1 Tessalonicenses, se não me engano, 5:23. Não sei se tem esse versículo, tem? Se tiver, coloca aí. Estão rápidos hoje, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente o quê? Conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Olha para mim, por favor. Cuidado você que fica ouvindo todo mundo e não avalia sua vida pelo que está escrito. Porque vira e mexe, você vê pessoas ensinando de uma forma errada. Um dia desse tinha um falando assim: o importante não é o corpo, não. O corpo eu posso fazer o que eu quiser. O importante é que Deus salva a alma. Peraí, mas o corpo não é templo do Espírito Santo? Mas aqui não está escrito que o nosso corpo tem que ser separado, santificado? Quer dizer que eu tenho que pegar o meu corpo e fazer o que os incrédulos fazem? Eu tenho que pegar o meu corpo e marcar como os incrédulos marcam e fazer o que os incrédulos fazem? É isso que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que separar. Eu queria te ensinar uma coisa. O Senhor Jesus, ele fez uma oração. Se você puder abrir aí em João 17, versículo 14. Vamos ler aqui. Eu queria te ensinar uma coisa. Acharam? Olha o que Jesus disse: dê-lhes a tua palavra. Ele orando ao Pai: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha para mim aqui para você entender. Tenha essa compreensão. Nós vivemos no mundo, mas não somos daqui, não somos do mundo. Você não deve viver aqui pensando assim: Deus, me leve logo, eu quero morrer. Não. Deus, eu quero morrer para ir logo para o céu. Não, Jesus não orou para nós irmos. Jesus disse: não os tire daqui. Nós vamos sair daqui quando Deus quiser. Mas enquanto estivermos aqui, temos que ganhar almas, temos que dar gosto às pessoas, porque somos o sal. Temos que iluminar os outros, porque somos luz.
Mas nós não podemos deixar o mundo nos influenciar. Nós podemos influenciar, mas não podemos ser influenciados pelo mundo. Quando eu falo mundo, não é esse mundo geográfico, não. É esse sistema que vive contra Deus, contra o que é certo. Entenda, você vê o barco dentro d'água, ele está ali na água, mas a água não pode entrar nele. Se aquela água entrar, ele vai afundar. Se você deixar o mundo entrar em você, você afunda. Então hoje você olha para pessoas que você fala assim: meu Deus, eu não estou vendo Deus nessa pessoa não. E às vezes fala de Deus, e fala de Deus, e fala de Deus, mas quem olha para você vê Deus? Quem olha para você vê que você é cristão? Ou ainda fica em dúvida? Porque você pode ter sido uma pessoa muito perdida. Se Jesus te lavou com o sangue dele, se o Espírito Santo te regenerou, hoje você é bem diferente. Totalmente diferente. A ponto de assustar quem te conheceu no passado. Muda tudo. Muda tudo. Não queira trazer o mundo para dentro da igreja. Não queira. Não se prenda nas coisas aqui. A Bíblia ensina em 1 Coríntios, coloque esse versículo para mim, por favor. Coloque 7,30. Diz assim, ó: e os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuíssem. 31. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então nós estamos aqui nesse mundo consciente, estamos vivendo aqui como se não fôssemos daqui. Nós somos estranhos mesmos. Somos estranhos. Nós estamos aqui pensando na vida que vem depois dessa. Nós estamos aqui plantando para a eternidade, porque daqui a pouco essa vida aqui acaba. A Bíblia diz que um homem chamado Demas, ele estava com Paulo ganhando almas, e ele foi iludido pelo mundo e voltou à vida velha, e voltou a amar o mundo. Você quer ver um sinal que o mal está tendo espaço na sua vida? É se você voltou a fazer coisas que você tinha deixado. Você se aproximou de coisas que você tinha se afastado. Se você não cortar certas coisas, isso vai cortar você do céu. Se você não se afastar de certos lugares e pessoas, isso vai te afastar de Deus para sempre. E é tudo que o diabo quer, porque o diabo nos estuda como um bandido estuda para assaltar. Tem bandidos que estudam até 1 ano ou mais para roubar um lugar, para fazer um assalto do século. Eles estudam e ficam esperando o momento certo de facilidade para poder dar o bote. No que é que você pode dificultar para o diabo? Então dificulte. No que é que você precisa mudar? Então mude. Eu não espero que todo mundo aqui saia desse culto e se batize, e perdoe, e se limpe, e se entregue a Jesus. Isso nunca aconteceu. Se acontecer, seria uma surpresa. Eu sei que nem todos vão despertar para a verdade, mas eu tenho que preparar você para o que vem pela frente. Daqui a pouquinho você vai ter que prestar conta com Deus. Daqui a pouquinho Deus vai fazer a separação. Olha o que diz aqui em Mateus 25. Abra aí, 25, 31. Só voltar um pouco de João. Mateus 25, versículo 31. Vamos ler do 31 ao 33. E quando o Filho do Homem, acharam? Mateus 25, 31. Posso ler? Quem não achou é só olhar para o telão.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão o quê? Reunidas diante dele. Olha para mim, você vê nações fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo guerra, destruindo outra nação. Não fique preocupado não, porque todas as nações vão estar perante ele, vão prestar conta do que fizeram aqui na terra. Todas as nações, das maiores às menores, todo mundo vai ter que prestar conta com o rei, com o Senhor dos senhores. Ele vai chamar todos. Aí diz assim, lê de novo o 32. E algumas nações, e a maioria das nações, o que é que diz aí? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes o quê? As ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes o quê? À esquerda. Olha para mim, por favor. Deus vai separar. Por que ele vai separar? Porque ele sabe quem é dele. Ele sabe quem é quem. Você quer enganar quem? Você que se batizou e voltou para o pecado. Você sabe que seu batismo não valeu. Você sabe. Você não se arrependeu. Você não largou o mundo. Você passou um tempo diferente, mas depois você voltou tudo de novo. Você vai enganar quem? Você está correndo o risco de perder a salvação dentro da igreja. Você fala assim, eu já sou batizado. Você não vive vida de batizado. Você não vive uma vida consagrada a Deus. Você não vive uma vida de temor. Você não vive uma vida santa lá fora. Você fica aqui dentro, parecendo a pessoa de Deus. Mas quando está sozinho, quando tem oportunidade de pecar, Deus vê o que você faz, as suas atitudes, as suas reações, quem você é. Ele sabe. Quem vai separar é quem conhece quem é quem. Quem vai separar sabe quem sou eu e quem é você. E ninguém engana ele. Ninguém engana ele. Ele vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, os que são dos que não são. Ele vai ter com ele quem é dele. Você já é dele. Se você morresse hoje, você tem certeza da sua salvação? Olha bem para mim, por favor. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, não tire sua atenção não, por favor. Isso é muito sério. Tudo que o mal quer agora é nos distrair. Se fosse hoje a volta de Jesus, você subiria ou você ficaria? Seja sincero com você mesmo. A palavra de Deus faz a separação, quem é e quem não é. A palavra de Deus, ela ensina. Quem pratica vai ser salvo, quem não pratica não vai ser salvo. Nós estamos pregando a palavra de Deus. E ela mexe com sua alma, porque sua alma quer fazer a própria vontade. A sua alma não quer fazer a vontade de Deus, a sua alma quer fazer a vontade dela. Entregar a alma não é vir na frente, não é levantar a mão, é na hora de fazer suas escolhas. Você perguntar, vem cá, eu estou agradando a Deus? Jesus faria isso se estivesse no meu lugar? Isso aqui de fato vai agradar a Deus? Porque o que Ele quer é você. Ele quer a sua vontade. Ele quer que você viva para Ele, para que um dia Ele possa falar assim, esse aqui é meu, ó. Esse aqui eu conheço, esse aqui foi de verdade. Quando entrou nas águas se batizou mesmo. Esse aqui quando se entregou para mim, enfrentou tudo e todos, mas foi firme até o fim. Como Paulo diz, combati bom combate, completei a carreira, guardei minha fé, eu estou pronto. Ele sabia que ia morrer, aonde ia morrer, da maneira que ia morrer. A gente não sabe o dia nem como vamos morrer, mas sabemos que cedo ou tarde ela vai chegar. E se chegasse hoje, você está em paz? Você está com sua vida resolvida? Ou você ainda está embaraçado com alguma coisa desse mundo? O diabo está te estudando para dar o bote na hora certa.
Vigia. Ponha sua barba de molho. Viva nesse mundo como se você não fosse daqui. Sabe por que Paulo estava em paz? Olha aqui para mim. Sabe por que tem pessoas que perto da morte elas estão tão tranquilas? Porque elas sabem que quando morrer não vai ver demônios. Não são demônios que vão buscar a alma delas. Elas sabem que viveram para Deus, levaram a fé a sério. Então elas sabem que do outro lado quem vai buscar elas são os anjos para levar para Deus. Agora, quando a pessoa não tem certeza da salvação, ela treme diante da morte, ela entra em desespero. E nós já presenciamos e também tomamos conhecimento de pessoas que perto da morte estavam desesperadas, com medo da morte. Mas quando você de fato entregou sua vida a Jesus mesmo e crê na palavra dele, você sabe que no dia que você morrer, você só está partindo para o endereço certo. Você só está indo para a sua morada eterna. Amém? Nosso lugar permanente não é aqui. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui por um tempo. Não vamos ficar aqui por todo o tempo. Não ame o mundo. Não troque a vontade de Deus pela sua vontade, pelos prazeres. Pague o preço que tiver que pagar. Pague. Faça o que tiver que fazer. Expulse o que tiver que expulsar da sua vida. Você já expulsou alguém de algum lugar? Já presenciou isso? Já participou disso? Então expulse hoje tudo que é do diabo, tudo que o diabo gosta, tudo que é errado. Mas se limpe para que você garanta a sua salvação. Amém? Sua alma é valiosíssima. Não tem nada que você possa dar para Deus que vale mais do que a alma. E é justo você entregar a vida a Ele, porque Ele que te deu a vida. Todas as almas são dele. Alegre Ele. Você tem seu filho, sua filha, ele escolhe o caminho errado, você tem culpa? Você vai nos presídios, você vê lá a mãezinha chorando. É mais mãe do que pai que tem lá. Você vê as esposas, os filhos, você vê a mãe ali gemendo. Ela não escolheu aquilo, é filho dela, mas não foi ela que escolheu aquilo. Todas as almas são de Deus, mas Ele deixa, Ele respeita. Ele respeita. Se eu não quiser mais servir a Deus, não vai me obrigar. Você acha que Ele vai obrigar? Não vai obrigar. Se eu não quiser mais, Ele... o que eu posso fazer? Se você não quiser mais, o que Ele pode fazer? Mas se você quiser Ele, Ele pode fazer muita coisa na sua vida.